O sonho? Não, a graça. A graça de Deus na vida do pastor Clóvis, ela é diferenciada pelo fato de Deus ter olhado e acreditado. A maior alegria na vida de um homem é quando Deus acredita nele. E o bom de tudo é que Deus sabe as falhas, os defeitos, as imperfeições, as decadências. E um coração contrito chama a atenção de Deus. Sua carne pode estar o que for, seu espírito pode ser onde for, sua carne pode estar triste, seu espírito pode estar abalado, a sua alma pode estar entristecida. Mas se o seu coração estiver quebrantado, é a única coisa que Deus enxerga no homem. É um coração quebrantado. Um coração soberbo, o Senhor abomina. Um coração vinculado a tantas e outras coisas que não agradam a Deus. Mas se Deus encontra um coração quebrantado, Ele para, vai lá e faz morada. E quando uma pessoa cai na graça, eu imagino que o pastor Clóvis, ele caiu na graça de Deus. Não é que o pastor Clóvis seja melhor do que outro pastor, a nossa igreja seja melhor do que outra igreja. Não. O pastor Clóvis, ele caiu na graça de Deus. E quando ele caiu na graça de Deus, aí a graça de Deus levantou, ergueu a vida do pastor Clóvis. Eu digo porque a pessoa que mais o conhece nessa terra sou eu. Conheço o pastor Clóvis como ninguém. Conheço suas limitações, conheço seu choro. Sei quando o pastor Clóvis está triste, quando ele está alegre. Sei quando ele está preocupado, quando ele está descansado. Sei quando ele está cansado, quando ele está robusto. Eu sei toda a vida do pastor Clóvis. Eu sou o melhor assessor do pastor Clóvis. Eu conheço ele. Eu acordo com o pastor Clóvis, eu durmo com o pastor Clóvis, eu converso com o pastor Clóvis, eu decido a roupa que o pastor Clóvis vai usar, eu decido qual a pregação que ele vai pregar, qual livro da Bíblia que ele vai estudar para poder passar para as ovelhas. E eu conheço demais o pastor Clóvis. Então eu tenho uma ligação com ele muito forte. E o que mais me chama a atenção em relação ao pastor Clóvis é a tamanha simplicidade. Ele tinha tudo para ser o bambambam da história. Pastor Clóvis tanto faz estar com um rico, pobre, mendigo, drogado, cachaceiro, homossexual, como ele ganhou um transexual ontem para Jesus. Ele ganhou aquele transexual, levou para a sala, para o gabinete, prometeu, disse: eu vou cuidar de você. O transexual disse: eu vou tirar o meu espelho, tirar o meu silicone, vou tirar tudo e vou servir a Deus. Eu conheço a vida do pastor Clóvis. O pastor Clóvis, assim, é uma pessoa dinâmica, honesta. O que mais eu amo no pastor Clóvis é a verdade. Ele é muito verdadeiro. Com ele antes de conhecer Jesus, com ele é sim, sim, não, não. Se ele disser que não, é não. Se ele disser que sim, é sim. Você não pega ele numa mentira. Você não pega o pastor Clóvis chamando palavrão, não pega ele numa mentira, não pega ele humilhando ninguém. Você nunca vai ver pastor Clóvis falando de ninguém. Então, assim, a personalidade de pastor Clóvis é a personalidade de Elias. Ele é guerreiro quando tem que guerrear. E ele chora quando tem que chorar, vai para o deserto quando tem que ir para o deserto, vai para a caverna quando tem que ir para a caverna, obedece a voz de Deus, levanta para ir para Jerusalém, lutar quando Deus manda. Então, assim, se eu fosse resumir pastor Clóvis em 3 palavras, eu dizia: fé, determinação e força. Ele tem uma fé assim robusta. Ele está dentro dos hospitais. Quando o pastor Clóvis chega nos hospitais, ele entra e ele já entra na certeza assim, que Deus está ali com ele, que a cura vai estar soprando como um vento forte dentro daquele hospital. E o que mais me chama a atenção é que quando o pastor sai de dentro do hospital, automaticamente, com 2, 3 dias, as pessoas ligam e dizem: olha, meu pai foi curado, minha mãe foi curada, tudo foi curado. E assim, se o pastor Clóvis fosse colocar nas redes sociais o que Deus faz através da vida dele, ele nem no Brasil estava mais, porque o pessoal já teria idolatrado o pastor Clóvis. Mas tem coisas que ele abafa, que ele não conta. Uma coisa que eu vi do pastor Clóvis foi uma vez ele orando por um paralítico numa cadeira de roda, um tetraplégico, e aquele paralítico saindo daquela cadeira, saindo. E outra coisa, e nunca ele mostrou esse vídeo, nunca ele mostrou essas fotos, ele guardou isso como uma primícia. Pastor Clóvis olha para o mudo fala, cego vê, paralítico anda, pessoas que já morreram, como muita gente sabe, ele orou e a pessoa ressuscitou. Então, assim, o pastor Clóvis, para mim hoje, para mim o irmão Clóvis, o pastor Clóvis é o meu tudo, é o meu ponto seguro, é a pessoa que eu tenho como espelho para ser crente. O Clóvis hoje o Clóvis hoje representa o pastor Clóvis, porque o pastor Clóvis é o ponto seguro dele. Então, assim, o pastor Clóvis hoje ele conseguiu uma coisa que todo mundo sabe, a vida do Clóvis era um homossexual, travesti, aquela coisa toda. Então, assim, o pastor Clóvis conseguiu dar ao Clóvis
um dos maiores presentes que foi o seu casamento, os seus filhos. Não é toda hora que um homossexual abandona, porque não é que seja a vontade e o desejo é muito mais forte do que a força de deixar o homossexualismo. Assim, eu tenho, por isso que eu ajudo muito os homossexuais, porque eu sei que a força e a vontade de deixar é muito mais forte do que o desejo de ficar e permanecer. Então, assim, quando o pastor Clóvis decidiu, porque foi uma decisão dele, ele disse: eu não quero mais ser homossexual, e ele decidiu mesmo, com a mãe na fé e aquela coisa toda, e aí a gente conseguiu, e o pastor Clóvis conseguiu tirar o Clóvis de dentro do homossexualismo, aí junto em parceria com Deus, aí veio a esposa, veio os filhos, veio aí essa dimensão de filhos na fé. Eu acho que o pastor Clóvis já ganhou quase, eu acredito que mais de 100 mil almas para Jesus. O pastor Clóvis já restituiu mais de, eu acredito que quase 1 milhão de casamentos. O pastor Clóvis tem sido uma referência nas famílias brasileiras. Nunca teve um beijo de mãe, nem um beijo de pai, um beijo que eu digo assim, aquele afeto, aquela alegria. Nunca teve assim aquele amor de família, mas hoje ele é PhD de família, sem nunca ter feito uma faculdade em relação à família. Hoje ele é PhD numa família, ele entra dentro de um lar. O pastor Clóvis hoje entra dentro de uma casa que está destruída, casamento, filho na droga, na prostituição, filha na prostituição, filho no homossexualismo, e o pastor Clóvis entra com o dom que Deus deu e deixa aquela família totalmente encaixada, reunida, ganha aquela família para Jesus, ele cuida daquela família, e a família é feliz para a glória de Deus. Então, assim, falar de pastor Clóvis, a melhor pessoa para falar dele sou eu, que convivo com ele 24 horas, eu sei, como eu falei, as perfeições, as perfeições, as qualidades, os defeitos. O pastor Clóvis é cheio de defeitos. Tem pessoas que olham assim para ele, né, e dizem: eita, esse homem. Não, ele é cheio de defeitos. Só que as qualidades do pastor Clóvis cobre os defeitos dele, e as pessoas não conseguem ver o defeito de pastor Clóvis, mas ele é cheio de defeitos. Só que as qualidades são maiores, né? Tem duas coisas que eu amo no pastor Clóvis, que é assim, que eu fico assim de boca aberta, são a verdade, que ele é muito verdadeiro. Não é, meu amor? O pastor Clóvis não é verdadeiro? Muito verdadeiro, né, mãe? Tá aí a minha esposa que fala isso, né, mamãe? Né, mamãe? Não é verdadeiro, pastor Clóvis? Então, aí quem é, irmão Fabrício? O pastor Clóvis. O pastor Clóvis é verdadeiro demais. Pastor Clóvis é uma pessoa que eu possa apresentar. Eu tenho o prazer de apresentar o pastor Clóvis para qualquer pessoa, e sei que a pessoa que vai conhecer o pastor Clóvis não vai se decepcionar, porque assim, ele é muito humano. O pastor Clóvis, ele é muito corpo a corpo. O pastor Clóvis é daquele que pega a ferida e trata, tira a carne morta, vai lá, põe a pomada, enrola e trata daquela ferida mesmo. E enquanto a pessoa não está bem, o pastor Clóvis não consegue ficar satisfeito. Então, assim, resumindo, quem é pastor Clóvis? Pastor Clóvis é a voz que clama nesse deserto chamado planeta Terra.